Este programa tem o apoio de GMS Store, o teu especialista Apple. Se adoras o iPhone, vais amar o Mac. O Mac é fácil de usar e a tua vida ganha um novo ritmo. Até 5 de maio, não percas descontos até 400 € no teu novo Mac. Visita uma loja GMS Store, o teu especialista Apple. Mais informações em gmsstore.com. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem vai vencer o segundo round dos debates? Pudéssemos ter ao nosso lado os ex-líderes, e eu terei na campanha eleitoral. Eu também, com orgulho. Portanto, o engenheiro Sócrates virá naturalmente da Ericeira também reforçar. É verdade, não é? Não é verdade? Não é verdade? Centrando. Tem vergonha? Tem vergonha? Não tenho vergonha da história do Partido Socialista. Não, é que eu ainda me lembro do Pedro Agora, Nuno Santos, quem não convidou, em 2011, a gritar pelo engenheiro Sócrates, a dizer que ele era o melhor primeiro-ministro do futuro, aliás, num estilo parecido. Quem não convidou Pedro Passos Coelho para a convenção da AD foi o Luís Montenegro, isso foi público. E convidou a 19 de fevereiro do ano passado, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos encontravam-se num debate transmitido pelos 3 canais generalistas. Este ano, o embate vai repetir-se, a 28 de abril, e com uma duração de 75 minutos. Esta segunda-feira arranca nova ronda de debates televisivos entre os líderes dos partidos com assento parlamentar. Os debates ainda são importantes para as eleições? É uma das perguntas para Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador e convidado deste episódio. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 7 de abril. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. Até parece que foi ontem e por isso te pergunto, quem venceu a ronda dos debates das legislativas de 2024? Olha, Ricardo, acho que a resposta à partida mais justa e mais objetiva é quem venceu foi o Luís Montenegro, que venceu as eleições. Como diria o Sérgio Conceição, estratégia tiki-taka é metê-la lá dentro. E, portanto, foi ele que marcou, foi ele que venceu. E, de facto, eu tive a hipótese de revisitar aquilo que era a tabela de notas aqui do Observador e, de facto, os nossos avaliadores deram a vitória a Luís Montenegro e depois ele acabou por vencer. Mas deixa-me dizer que isto tem sempre uma avaliação subjetiva e houve, por exemplo, quem no frente a frente entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, até noutros órgãos de comunicação tivesse dado a vitória a Pedro Nuno Santos, mas na verdade diria que Luís Montenegro foi quem se destacou porque venceu e depois Rui Tavares, creio que foi elogiado por todos e depois teve uma votação acima daquilo que até agora tinha sido a realidade do livro. Portanto, creio que se pode dizer que esses foi quem saíram melhor. Esta segunda-feira começa a nova ronda de debates. O plano, como é que vai ser? Isto vai ser mais ou menos igual ao que foi no ano passado? Sim, a ideia, do ponto de vista das televisões, era que fossem 8 contra 8. Mas utilizaram os argumentos que na altura Luís Montenegro tinha utilizado, que era excluir o Nuno Melo, sei que já vamos falar disso, porque não tinha representação parlamentar e agora já tem. Portanto, será 8 contra 8, com a exceção de que a AD, em 3 partidos, contra 3 partidos, não vai utilizar o seu líder máximo, o primeiro-ministro, e portanto, logo aí há uma diferença, mas o formato é esse, é colocar todos os líderes partidários frente a frente. Há depois um debate final com todos, isto partindo dos debates televisivos, e na rádio também haverá debates no qual a Rádio Observador está envolvida, nomeadamente o debate também contra todos, e voltaram a ser convidados os líderes para dos dois principais partidos, para também um frente a frente na rádio, mas é basicamente o plano que foi sempre desenhado e que é o tradicional, por assim dizer. E sempre avança aquela ideia da AD de enviar Nuno Melo para alguns debates, e já agora, que debates? Sim, contra o Bloco de Esquerda, Livre e PAN, ou seja, Luís Montenegro considera que deve ser Nuno Melo a ir a esses debates. Verás que isto não é por ordem dos maiores partidos, há aqui uma exceção que é, por razões históricas, Luís Montenegro quer debater com Paulo Raimundo quase com uma questão de respeito por um partido como o Partido Comunista Português. É estranho porque Luís Montenegro foi sempre
dos líderes políticos que nem sempre teve uma das melhores relações com aquilo que é a esquerda-esquerda, a extrema-esquerda, a esquerda ortodoxa e aqueles que foram o suporte da geringonça à esquerda do PS. Sempre os tratou um bocadinho como radicais, mas neste caso acha que deve ser ele a ir e, portanto, é aqui uma estranheza. Faz 4 debates, sabemos depois que o argumento é aqueles que podem ser primeiro-ministro, além, claro, da exceção da CDU. E, portanto, a ideia é debater só contra os que são candidatos a primeiro-ministro. De facto, sabemos também muito dificilmente Rui Rocha seria o futuro primeiro-ministro, até mesmo André Ventura. Mas, de qualquer das formas, foi um critério definido por Luís Montenegro que vai mudar um bocadinho a dinâmica dos anteriores debates. E nesta segunda-feira é já um AD-CDU, não é? Precisamente, e começa por aí, ou seja, o debate AD Partido Comunista, que era aquele que à partida seria estranho neste critério de falar com os principais partidos por ordem de representação, vai ser esse debate. Também tem a ver com isso, que é, os debates vão normalmente sendo um bocadinho em crescendo, ou pelo menos, o último é sempre o frente a frente entre os 2 principais candidatos a primeiro-ministro. E, portanto, claro que há pelo meio alguns interesses, mas veremos que a segunda semana tem ainda mais em confronto os cabeças de cartaz do que propriamente a primeira semana. E, portanto, é essa a lógica televisiva de ir deixando o melhor para o fim, quase como se estes debates fossem uma novela e, de facto, vamos poder acompanhá-lo diariamente e sobre um episódio, às vezes, há matéria para o seguinte. Já voltamos à conversa com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Afinal, o que é que os líderes aprenderam com a primeira ronda de debates? Esta é a história de Jorge Jardim, o agente secreto que parecia um simples homem de negócios, mas liderou missões perigosas em todo o mundo. Tentou criar um país e foi pai de um clã de mulheres aventureiras. Nós temos que ser paraquedistas. Eu quero ser paraquedista, porque eu acho isto fascinante. Episódio 3. A filha mais corajosa do mundo. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, com banda sonora original dos HMB. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui Pedro, e que líderes partidários estiveram pior ou não lhes correu tão bem na primeira ronda? Desde logo Paulo Raimundo. Era muito inexperiente, foi muitas vezes apanhado por aquilo que é um momento mediático e que acaba por ser uma batalha em que é preciso estar muito bem preparado. O PCP não se dirige muito para aí, ou seja, não tenta fazer a campanha com um marketing político de falar ou preparar-se muito para o momento do debate. Por exemplo, se nós imaginarmos que a Iniciativa Liberal faz roleplay, simula debates, põe e entrevistas e coloca no fundo conselheiros e consultores a entrevistar o Rui Rocha, percebe a importância daquele momento. O PCP tem outra lógica, não é? Não é por aí. O PCP dá muito mais importância a um comunicado do Comitê Central falando para os trabalhadores do que estar a preparar um momento mediático. E alguém que não... Jerónimo de Sousa tinha anos disto, não é? E, portanto, foi-se preparando, foi sabendo, tinha algumas estratégias para ir fugindo, como, por exemplo, os provérbios. De repente está a ser atacado por um tubarão político e lançam em casa de ferreiro espeto de pau e o adversário ri-se. E, portanto, é verdade que Paulo Raimundo também tem esse lado pitoresco, mas notava-se bastante que era um bocadinho naif até e impreparado nos debates e, portanto, ele correu-lhe mal por isso. Uma outra pessoa que lhe correu mal, Inês Sousa Real, porque de facto não conseguiu ter nada de distintivo que fizesse aumentar o grupo parlamentar, voltando àquela lógica que objetivamente perdeu ou não conseguiu vencer votos com os debates. E
Há um outro que eu tive a oportunidade de ir ver as várias notas. Ricardo teve várias notas negativas, mas nós não o podemos considerar diretamente um perdedor. Tem a ver com André Ventura, que ele pode não ter os melhores modos, às vezes jogar com regras que não ficam bem naquilo que é o trato e a cortesia que se deve ter na política, e depois nós, comentadores, comentamos por aí fora, dizemos, mas André Ventura teve tão mal, foi buscar o filho, o pai, o tio, o gato, mas no fundo o eleitorado dele corresponde positivamente, e portanto naquilo que era a estratégia dele. Ou seja, o modo não é o melhor, mas é eficaz. É eficaz. E André Ventura é um animal político, e não é por isso que a Inês Sousa Real gosta dele. Não gosta do político, embora goste muito de animais. Mas, na verdade, sabendo que ele teve 50 deputados e que foi o resultado disso, não podemos dizer que ele seja um perdedor, embora em vários debates não tenha tido a postura mais correta. Mas não é correta, mas é eficaz, e no fim do dia o que conta e o que André Ventura quer é mais votos. Exatamente, e isso leva-nos àquela pergunta fatídica quando falamos de debates, é se, Rui Pedro, os debates contam para alguma coisa. Eu creio que nesta situação específica vão contar bastante, porque há várias... é verdade que há muitos eleitores que já decidiram o seu voto, mas o que as sondagens nos dizem é que há níveis de indecisos que são muito superiores a outras alturas e outras eleições, isto tendo em conta os vários estudos de opinião. Isto significa que as pessoas vão se querer agarrar a tudo quanto seja indicadores de voto ou aquilo que faça, na verdade, pesar a balança mais para um lado ou para o outro. Por isso, de certeza que vão tentar fazer fotómetros, tentar se informar, as que são informadas, tentar em algum momento até... Havia muito isso, antigamente foi estudado muito na comunicação, ainda dos anos 40, do two-step flow communication, que era haver um opinion leader, haver alguém que se informava. Portanto, as pessoas vão perguntar a outras pessoas que sabem, que conhecem, para ver para onde é que vão, e depois vão elas próprias, pelas redes sociais, procurar métodos de decidir o voto. Mas os debates têm muita atenção mediática e muita gente a ver, e portanto tem que ter aí alguma influência, e são momentos também de afirmação. E nesse sentido, Rui Pedro, qual é que será o debate decisivo, ou quais podem ser os debates decisivos? Eu acho que o debate mais decisivo será o debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, ou quando eles se encontram. O frente a frente entre eles será, obviamente, o mais importante de todos. Veremos se é um, se são dois, é uma coisa que está ainda por definir, mas deixa-me só dizer uma coisa. Muita gente, e basta ver o dia seguinte do debate Fernando Medina com Carlos Moedas, foi um arraso, estamos a falar de uma lógica autárquica, foi um arraso para Carlos Moedas. Fernando Medina deu-lhe, desculpa-me ser coloquial na expressão, uma coça. E na verdade foram poucos as pessoas que disseram que aquilo até nem funcionava mal. E depois Carlos Moedas venceu as eleições em Lisboa. E isto também não é propriamente... há aqui um dado que pode-me parecer importante, que é Luís Montenegro, quando debateu nos últimos debates, era Luís Montenegro. E desta vez é o Primeiro-Ministro. E isso notou-se muito quando António Costa foi a debate com o Primeiro-Ministro. A figura do Primeiro-Ministro, até André Ventura, eu vi atrapalhado porque estava em frente ao Primeiro-Ministro, até com alguma reverência. E, portanto, claro, sempre irreverente em algum ponto, mas com aquele respeito institucional. E, portanto, vamos ver que peso é que também se terá, já que é aqui um novo dado, face a essa primeira ronda que falas, que são os debates de 2024, com os quais ainda nem passaram um ano. Exato. E na Rádio Observador e no site, Rui Pedro, vamos obviamente estar muito atentos aos debates, não é? Sim, vamos estar muito atentos aos debates, primeiro em acompanhamento ao minuto no nosso site, depois disso também irão sair vários artigos com análise e a noticiar o que é que se passou, notas dos nossos avaliadores, na rádio igual, sempre com muito comentário, muita análise, com vários programas nesse sentido, não só os programas habituais, como também programas nos quais damos notas, como o Vencedor é, e portanto será uma análise contínua. Nós vamos arrancar agora, falta pouco, um mês e meio para a eleição, e a Rádio Observador naturalmente que fará um acompanhamento privilegiado, tudo o que será a campanha eleitoral, a começar e pré-campanha, por estes debates, onde as pessoas podem obviamente ficar... Quem tiver a ouvir a Rádio Observador e ler o Observador, certamente saberá tudo o que se passa nestes debates. Obrigado, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. E há alguns pontos a ter em conta nesta segunda-feira. Ainda na política, termina o prazo para a entrega das listas de candidatos às eleições legislativas.
O tempo já está a contar para as eleições de 18 de maio. E nos combustíveis, esta semana pode trazer novos preços. O gasóleo deverá descer meio cêntimo e a gasolina aumentar 1 cêntimo. E para os ouvintes da História do Dia, que nos ouvem na Marginal, especialmente para estes, mas para todos, começam as obras para limitar a velocidade a 50 km por hora em toda a extensão da Marginal. Estas obras devem ser rápidas e devem estar concluídas a 18 de abril. E em São Miguel, reabre o tanque termal do Parque Terra Nostra. Sim, aquele que tem água quente e amarela. E abre mesmo a tempo do arranque do Festival de Música Tremor, que começa na terça-feira e onde o Observador vai estar esta semana. É um festival muito especial, numa ilha também ela muito especial, e há concertos que dá para ver dentro do tanque termal do Parque Terra Nostra. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.